Boa noite, dia 4 de setembro de 2025, programa Conexão Armênia número 132. Para a gente começar o programa dessa semana, eu vou trazer um jovem talento armênio, um pianista muito famoso na Armênia, que talvez você nunca tenha visto, mas o nome dele é Dikran Manzurian e ele vai tocar junto com a orquestra sinfônica o tema de um filme chamado White Dreams. Curtam aqui para entrar no clima deste jovem pianista.
Já que a Armênia é muita cultura, essa semana a gente vai trazer para vocês um festival de músicas típicas e danças típicas armênias que aconteceu pelas ruas de Yerevan, chamado Gutan Fest. Todos os anos, nessa última semana de agosto, eles se reúnem nos palcos de Yerevan e fazem vibrar a nossa cultura e tradição. Գութան 2025-ը տոնում է Հայրիկ Մուրադյանի 120-ամյակը։ Մրո հայ ազգային արվեստի կենտրոնը ներկայացնում է Գութան 2025 Հայաստանի ազգային ավանդական երգի պարի ամենամյա փառատոն։ Ակունք, Սասնածռեր, Վան, Մարաթուկցիներ, Մասունք, Նուբար, Վերադարձ, Արցախի Մենք ենք մեր սարերը, Արդվին, Տավրոս, Տարոնցիներ, Արեգ, Գորանի, Սեբաստացիներ, Ծիլք, Ծովակ, Զարկ, Ռոստով, Մենք, Հրայրք, Անդոկ, Նայիրի, Դարե։ Հայրիկի 120-ամյակը տոնենք միասին։ Օգոստոսի 30-ին Գաֆեսճյան քանդակների պարտեզ, Կասկադ, ժամը 19-ին։ Պահպանենք մեր ազգային ինքնությունը։ Eu venho acompanhando uns meninos que fazem os vídeos desejando feliz aniversário, declarações de amor, coisas bem criativas lá no vilarejo deles na África. Algum armênio, algum empresário armênio provavelmente descobriu esses meninos e começou essa trend no TikTok de as pessoas encomendarem vídeos. Então elas pagavam e eles faziam as dancinhas e falavam: fulana, quer casar comigo? Ciclana, feliz aniversário. E eles ficaram famosos. Muito provavelmente esse mesmo produtor prometeu que os levaria para a Armênia, porque eles começaram a virar um super sucesso. E aí eu queria mostrar para vocês a trajetória emocionante desses meninos que saíram do seu vilarejo. Provavelmente nem sonhavam, só olhavam o avião por baixo. E a forma como eles foram de avião para a Armênia, eles agora estão com a agenda lotada de shows com os cantores mais famosos da Armênia. E estão fazendo um tour pelas cidades, e estão dançando na rua, e estão lá no Cascade. E é muito emocionante, eu queria compartilhar com vocês a alegria e o sorriso desses meninos na Armênia. Moriox Kids. Sigam eles no TikTok, no Instagram, porque é muito legal. Մենք 8 օրից գալիս ենք Հայաստան։ Մեր երազանքը վերջապես կատարվեց։ Ունենալու ենք բացառիկ համերգ։ Սիրում ենք ձեզ եւ սպասում մեր հանդիպմանը։ Ո՞ւտե դժվար պահել լինել, երկով ու նվագով պիտի։
kukudekeza kama mtoto, furaha unafurahia, tafogeuka moto, machozi umelia. Mwembamba munene, mwenye pesa kama Dangote, pesa lijayo masikini, laweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi imefanya Harmonize, fukuzishe Mwarabu. Penzi yoyoyo, imeleta Hayastar, menkai sor gari sente. Já tem espaço, mel hadip man. Is duk espaço, mel.
pessoal! Como é que vocês estão? Hoje eu tô com um cenário um pouco improvisado, mas o importante era vir aqui conversar com vocês nessa data tão importante. Carol, que data é essa? Para quem está acompanhando um pouquinho dos desenvolvimentos da situação em Gaza, deve ter percebido que alguns barcos de ajuda humanitária têm se destinado à Palestina para finalmente romper o cerco genocida que Israel vem impondo a milhares de palestinos ali na região. Claro que, diante do direito internacional, toda essa ajuda humanitária já deveria ter sido entregue às pessoas que necessitam, mas Israel vem com a sua contínua violação aos direitos humanos das pessoas palestinas já há milhares, e milhares de anos. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que, na minha reflexão, na minha humilde reflexão, se existem pessoas sofrendo e a gente tem um conjunto de legislações para proteger civis dentro de situações como essa, por que será que pessoas comuns, eu estou falando de pessoas comuns, tirando alguns exemplos pontuais, como Greta, que tem um alcance enorme, tem um recurso financeiro muito grande, mas como é que pessoas comuns conseguem se unir para enviar uma ajuda humanitária e romper um cerco, e todos os organismos políticos internacionais, governamentais ou não, que têm um mandato para isso, ainda não está conseguindo fazer com que a lei seja cumprida? Como que a gente consegue, de um lado, ter pessoas tão corajosas, jogando as suas vidas, literalmente ali, colocando as suas vidas em risco, jogando com as suas próprias vidas para romper um cerco como esse, porque sabem que isso não é o correto. O que está acontecendo na Palestina é um absurdo sem precedentes, como outros absurdos que a gente já conhece, como foi o Holocausto, como foi o genocídio armênio e tantas outras violações de direitos humanos. A que ponto nós, como seres humanos, estamos normalizando situações extremas e absurdas? A gente precisa fazer essa reflexão. A gente não está evoluindo como ser humano quando a gente não se posiciona sobre uma situação como essa. Isso não quer dizer legitimar qualquer tipo de ataque do outro lado. Isso não quer dizer que a gente apoia. Isso não quer dizer que a gente é antissemita. Então a gente precisa fazer essa reflexão como pessoas de novo, eu sempre trago o exemplo aqui de Jesus Cristo. O que ele ensinou pra gente? Ele não ensinou a gente a amar as pessoas, como a gente ama a si mesmo, a amar as pessoas de forma incondicional, menos alguma coisa ou com a exceção de. A gente precisa realmente fazer um movimento onde a gente consegue se conscientizar sobre para onde a gente está levando esse mundo. E enquanto houverem pessoas sofrendo, crianças morrendo de fome, pessoas sendo privadas dos seus direitos básicos, a gente precisa defender e se posicionar. Não importa qual é o país que está fazendo, não importa qual é o país que está cometendo essa violação. A gente precisa se posicionar. O que está acontecendo na Palestina hoje pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. É esse precedente que justamente deu início ao Holocausto. Hitler perguntou, antes de começar toda a sua manobra de matança contra judeus, quem se lembrava dos armênios, que no início do século XXI culminou no primeiro genocídio armênio. E a gente continua, no primeiro genocídio armênio não, perdão, no primeiro genocídio do século XXI. Então, a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso de forma mais contundente, de maneira a cobrar as autoridades competentes. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais as pessoas se conscientizam, mais essa informação, essa voz chega. Para muitos pode parecer só um papinho de vídeo que não vai chegar em lugar nenhum, mas cada pessoa que a gente conscientiza e que consegue ter essa inteligência geopolítica, essa inteligência humana, já é uma vitória. Então, se você faz parte desse time, reflita, cobre as autoridades que você tem acesso a respeito de um posicionamento sobre essa situação que já está mais do que insustentável, e nós, como descendentes e sobreviventes do genocídio armênio, temos mais do que a obrigação de nos posicionarmos. Bati. Mas, já que a gente traz sempre cultura, hoje eu queria falar para vocês de o Reino de Urartu, lá onde tudo começou. Existem grandes estudos sobre a civilização urardiana, que é o berço da civilização armênia. Quando ali na Torre de Babel
todo mundo começou a falar uma língua diferente, e ali houve a cisma dos povos, cada um que falava a sua língua se agrupou e foi para um local fundando a sua nação. Nasceu o povo de Urartu. Haik, que era o precursor e o líder que juntou as pessoas que falavam um idioma mais próximo do armênio de hoje, foi até as montanhas de Urartu, porque eles estavam próximos daquela região, e assim começou a era de Urartu. Poucos conhecem sobre essa civilização, mas grandes estudos arqueológicos são feitos sempre e novas descobertas vão sempre acontecendo. Então hoje eu vou mostrar para vocês o que foi o Reino de Urartu. Há quase 3.000 anos, no coração do Planalto Armênio, surgiu um reino poderoso chamado Urartu. Entre os séculos 9 e 6 a.C., Urartu floresceu entre montanhas e lagos, dominando rotas comerciais estratégicas que conectavam o Cáucaso, a Mesopotâmia e a Anatólia. O renascimento de Urartu nos estudos históricos começou quando pesquisadores europeus voltaram sua atenção para os escritos do antigo historiador armênio Movses Khorenatsi. Ele escreveu, entre outras coisas, que a rainha assíria Semiramis, aquela que deu nome aos Jardins Suspensos, uma das antigas maravilhas do mundo, ordenou a construção de uma cidade no lago Van. Em 1827, professor Friedrich Schulze embarcou em uma expedição em busca de vestígios da misteriosa cidade, e ele os encontrou. Perto do que hoje é a cidade de Van, Schulze descobriu inscrições cuneiformes, que copiou e enviou para a Europa. Descobriu-se que a escrita cuneiforme não era assíria. Suas descobertas desencadearam novas expedições britânicas que investigaram a rocha de Van e descobriram vestígios de um palácio real. A capital, Tuxpa, erguida às margens do lago Van, era um símbolo de força e de fé. Suas muralhas imponentes, templos e fortalezas mostravam a grandeza de um povo que se uniu diante da ameaça de impérios vizinhos, como a Assíria. Durante os reinados de reis como Menuá, Argishti I e Sarduri II, Urartu se expandiu e chegou ao auge de seu poder. O exército era um dos mais organizados da região, com infantaria disciplinada e carros de guerra. Suas campanhas chegaram até os arredores da capital assíria, Nínive. Foi nessa época, em 782 a.C., que Argishti I fundou a fortaleza de Erepuni. Esse momento é crucial, porque dessa fortaleza que nasceu Yerevan, a capital da Armênia moderna. Urartu não era apenas um reino guerreiro, era também um centro de comércio. Ferro, madeira, tecidos e até seda chinesa passavam por suas rotas. O reino era a ponte entre civilizações. E tudo isso tinha um propósito religioso e simbólico. Os reis afirmavam governar em nome do deus Haldi. Cada fortaleza, cada inscrição, cada conquista era apresentada como uma missão sagrada. Mas nem todo império dura para sempre. Urartu enfrentou duras guerras contra a Assíria. Quando a Assíria se fortaleceu sobre o Tiglat-Pileser III, o equilíbrio se quebrou. O rei Sarduri II foi derrotado e, embora Tuxpa resistisse, a pressão militar e o desgaste econômico enfraqueceram o reino. Mais tarde, sob Ouça I, Urartu sofreu uma derrota devastadora contra Sargão II, rei da Assíria. O próprio Ouça, incapaz de suportar a derrota, tirou a própria vida. A partir daí, o reino foi se enfraquecendo. Tribos nômades, como os crimérios e citas, passaram a invadir suas terras, saquear rotas comerciais e desestabilizar as defesas. O que antes era uma rede de fortalezas sólidas começou a se fragmentar. A autoridade dos reis já não tinha o mesmo peso,
e revoltas internas aceleraram a queda. No final, quando a Assíria também caiu, Urartu não teve forças para se manter. Por volta de 612 a.C., os medos e citas destruíram cidade após cidade. Tuxpa, que nunca havia se rendido, foi finalmente tomada. Urartu deixou de existir. Mas seu legado foi incrível. Eles foram pioneiros em engenharia e agricultura. Construíram canais, reservatórios e sistemas de irrigação que, em parte, ainda funcionam até hoje. São obras que transformaram montanhas em campos férteis e deram estabilidade ao seu povo. Mas a história de Urartu não terminou em suas ruínas. Das cinzas desse reino surgiu o Estado armênio, que absorveu parte da sua cultura, das suas tradições e da sua identidade. Até hoje, a Armênia moderna se reconhece herdeira desse passado. A fortaleza de Yereponi ainda está lá, testemunha do nascimento de Yerevan. Os canais de irrigação escavados por engenheiros urardianos ainda conduzem água para campos armênios. E o espírito de resistência forjado entre guerras e montanhas continua vivo no coração do povo armênio. Urartu nos lembra que a Armênia é uma terra de continuidade, um lugar onde a história nunca desaparece, mas se transforma. Para nós, armênios e descendentes espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil, Urartu não é apenas uma lembrança distante. É um símbolo da força de um povo que, mesmo diante da queda de reinos e impérios, sempre encontra uma forma de renascer. Urartu vive na Armênia de hoje, e ao olharmos para essas montanhas, para esses lagos e para essas pedras milenares, somos lembrados de que nossa história começou muito antes e continuará muito além do que podemos imaginar. Voltando para os tempos modernos, temos uma brasileira que mora em Yerevan, Bárbara Prates, que adora fazer vídeos mostrando um pouco do dia a dia da sua vida na cidade. E ela foi fazer um passeio no Parque da Vitoria com a sua família. Vai compartilhar isso com vocês. Vamos conhecer o Parque da Vitoria em Yerevan. Hoje você vai conhecer um importante parque aqui de Yerevan, o Parque da Vitoria. Ele foi construído em 1950 para comemorar a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Ali atrás, nós temos a estátua da Mãe Armênia. Essa estátua substituiu a estátua de Stalin em 1962, após a queda da União Soviética. Vem comigo? Os armênios amam música. Agora nós estamos aqui na roda gigante. Olha essa vista de Yerevan, toda iluminada.
mais interessante é que os armênios dormem tarde. Agora são 21 horas e parece que é meio-dia, pessoal. O povo tudo na rua, ó. Isso é em toda a cidade de Yerevan, não só aqui. Em toda a cidade, todo mundo, quando chega assim por volta das 7 da noite, o pessoal sai pra rua para poder curtir uma brisa maravilhosa que tem aqui esse horário. Chegou a hora de me despedir do parque e de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fique comigo aqui para conhecer mais sobre a cultura armênia e suas tradições. Mas a Gabi Shofakian está aprendendo cada vez mais sobre a sua cultura, suas tradições e tudo que remete às suas raízes. Essa semana ela vai trazer para vocês 10 curiosidades sobre a Armênia. Gabi, o que você aprendeu agora? 10 superstições armênias. Número 1. Romã para fertilidade e sorte. Nos casamentos, a noiva joga o romã no chão e se muitas das sementes espalharem, significa muita fartura e muitos filhos. Número 2. Sal na cabeça dos nenéns. A criança nasce, colocam sal na cabeça do bebê para proteger dos maus olhados. 3. Não assoviar de jeito nenhum dentro de casa. Acredita-se que assoviar traz pobreza. 4. Espelho quebrado jamais. Assim como muitas outras culturas, espelho quebrado significa má sorte. Mas na Armênia, além da má sorte, também pode atrair doenças graves. 5. Sentar no canto da mesa. Jovens e solteiros, vocês evitam sentar no canto da mesa. Dizem que se você sentar, são 7 anos sem casar. 6. Derramar água atrás de alguém. Uma pessoa sai de viagem, jogam água atrás dela para que a jornada seja fluida e segura. 7. Sapato virado de ponta cabeça. Se o sapato fica virado, acreditam que traz brigas e má sorte para dentro de casa. 8. Corte de cabelo. O primeiro corte de cabelo de uma criança é considerado sagrado. Muitos familiares guardam uma mechinha do primeiro corte para trazer proteção para a criança. A minha mãe fez isso comigo, tá? 9. Gato preto. Diferente do Brasil, na Armênia, se você passa por um gato preto, significa sorte e não azar. Especialmente se ele atravessa da esquerda para a direita. E por fim, além de ser uma superstição, é uma curiosidade. E se eu te contar que você pode saber a profissão que o seu filho ou a que a criança vai ter quando o seu primeiro dentinho nascer? Pois é, no primeiro dia que o primeiro dentinho do neném nasce, é feito um ritual armênio e isso é muito legal de contar e eu conto no próximo programa. Gostaram? Beijo! Até a próxima! Conheça os vinhos armênios que foram premiados no Brasil pela revista Adega. Karasi, que é um vinho tinto elaborado exclusivamente a partir da uva Areni Noir, feito da mesma forma que se faz há milênios na região. Tem notas de frutas vermelhas e negras, seguidas de florais, terrosas, de ervas e de especiarias. E o Voski, que é um vinho branco elaborado a partir de uvas Voskehat e Garamak. Gostoso de beber, tem uma acidez refrescante, textura firme e cremosa e um final cheio e persistente com toques cítricos de pêssego, peras, de frutos secos e de umami. Os 2 rótulos são produzidos pela vinícola Zorá, que utiliza variedades nativas ancestrais e métodos milenares de produção de vinho. São cultivadas em extrema altitude e em um terroir totalmente livre de filoxera. Os 2 rótulos já estão disponíveis na loja da Deguste no Shopping Ibirapuera ou online com entregas para todo o Brasil. Se permita viver a emoção de beber 6.000 anos de história em cada garrafa. Gabi Surian traz os updates do mundo dos esportes na Armênia e no mundo. Fala pessoal do Conexão Armênia, aqui Davi Surian, trazendo para vocês todas as informações que envolvem o esporte da Armênia no Conexão Armênia, esse programa que a gente tanto ama e a gente tanto adora, e eu entrando aqui sempre para falar de destaques, os principais no esporte.
Eu começo falando do Noah. O Noah está classificado para a Conference League. Após a eliminação da Liga dos Campeões e da Liga Europa, temos um representante numa Liga Europeia. Calma, o Noah continua. Foi eliminado dessas duas, mas vai disputar a Conference League. Conseguiu classificar no mata-mata. Venceu um time, um nomezinho complicado. É o Olympique Ljubljana, da Eslovênia. Eu não vou repetir esse nome. Venceu o primeiro jogo na Eslovênia por 4-1 e depois, jogando na Armênia, venceu pelo placar de 3-2. Está classificado, depois vai acontecer todo o sorteio já para conhecer os seus adversários na Conference League. Para entender, a Conference League ela fica abaixo da Liga dos Campeões e da Liga Europa. O último campeão foi o Chelsea, da Inglaterra, que posteriormente foi campeão mundial. Então é um nível bem interessante que a gente encontra na Conference League. Vai ser complicado para o Noah, mas a gente fica informando vocês e também na torcida. Saindo um pouco do eixo futebol, eu vou falar para vocês de luta. E a gente sempre fala de Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan vai lutar, mas não é no UFC. O desafiante número 1 do cinturão dos pesos leves na instituição de maior topo nas artes marciais, Tsarukyan, vai lutar agora dia 19 de setembro, no evento em Moscou, na Rússia, de luta agarrada. É o ACBJJ. É um evento de jiu-jitsu sem kimono. Ele ainda não tem seu adversário definido, mas está sendo vendido como a grande atração do evento. Tem até aí o banner que a gente está colocando para vocês verem, que o Tsarukyan, então, é a grande atração desse evento. Acredito que ele possa ganhar. Lutou recentemente, acredito eu, com uns 3 meses atrás, se não me falha a memória, um evento de luta agarrada, recuperado de lesão e conseguiu a vitória. No Karate Combat, se não me falha a memória. Então, ele está de volta e aguardando sua próxima luta no UFC. Seja ela com Ilha Tupuria, com Pat Pimblett, com Justin Gaethje, a gente ainda não sabe, mas fica nessa expectativa. Prosseguindo a pauta, talvez o assunto que eu mais esperava. Vai começar a torcida. A Armênia tem que ressuscitar aí rumo à Copa do Mundo, no seu grupo nas eliminatórias, porque tem a seleção portuguesa no grupo e sábado, dia 6, já de cara, a Armênia enfrenta a seleção de Portugal. 1h da tarde em Yerevan, no estádio principal de Yerevan, o estádio republicano lá de Vargsan, 65 mil pessoas a capacidade, os tickets foram vendidos, a torcida da Armênia vai pressionar para estar nesse jogo, então enfrentando o Cristiano Ronaldo não vai ser um desafio fácil. Pega Portugal, que vai querer jogar pelo Diogo Jota, companheiro de seleção, campeão da Eurocopa, que infelizmente acabou nos deixando num acidente trágico no começo do mês de julho. Então Portugal vai querer jogar pelo colega, vai ter essa vaga pelo colega, então vai ser bem difícil para a Armênia esse jogo, também porque a seleção portuguesa, atual campeã da Eurocopa, né, incomparável a Armênia, mas a gente fica na torcida. Depois, a Armênia, ainda em Yerevan, nessa data FIFA, ela cumpre tabela no dia 9 contra a seleção da Irlanda. Então, ainda jogando na Armênia, ela enfrenta a Irlanda. Tem esses desafios. Portugal e Irlanda são os desafios da Armênia nessa data FIFA. E a gente vai informando tudo para vocês no Conexão Armênia. Aqui, Davi Surian, forte abraço e segue daí. E eu deixo aqui o convite para vocês que ano que vem o nosso grupo sairá no mês de setembro. Se você já estiver pensando no que você vai fazer no próximo ano, reserva na sua agenda o espaço, porque nosso grupo para a Armênia sairá no mês de setembro. A gente ainda não tem data definida, mas eu estou preparando um tour inesquecível, mais um deles, e logo logo a gente vai compartilhar eles aqui, ok? Fique ligado! Se você gostou deste programa, deixe seu like, ative a notificação e compartilhe esse programa para que mais pessoas aqui no Brasil conheçam sobre a Armênia. Vou finalizar o programa apresentando para vocês um outro instrumento milenar armênio chamado canon. Ele é um instrumento de cordas e essa menina linda, jovem, super novinha, já sabe manobrar um instrumento desse. Então, deixo vocês com o meu famoso e típico Kisherpari até daqui 15 dias. Canon. A canon, okay. Yes. Now, it's an instrument that has many strings. How many strings? 76. Now, are these things on your finger, is this what you play the canon with? Yes. Matnot, mediator. So this part is the ring, and this part is like a tiny little metal stick. Right, for actually playing the strings. Now, I'm curious to see this instrument. Can we...